Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um Fisiocast, o podcast do fisioterapeuta que faz a diferença e que está sempre em busca de ser um pouco melhor a cada dia em todos os aspectos de sua vida pessoal e profissional. Meu nome é Felipe Loures, eu sou fisioterapeuta, coach de carreira para fisioterapeutas e fundador da High End Treinamentos, uma empresa com foco em ajudar fisioterapeutas a terem reconhecimento e valorização no mercado através de cursos, eventos e treinamentos de mentalidade e marketing. Você pode conhecer mais sobre o meu trabalho visitando meu site www.felipeloures.com. E em nosso papo de hoje, eu venho com um tema que é muito falado por aí, porém, na maioria das vezes, essa abordagem que eu vou te falar aqui, ela não acontece. E talvez você tenha achado até um pouco estranho o título que eu coloquei nesse nosso podcast de hoje, que é Fique em sua zona de conforto. Porque você pensa assim, todo mundo fala que é para eu sair da minha zona de conforto, por que o Felipe está falando que é para eu ficar na minha zona de conforto? Então agora você vai entender um pouco melhor dessa ideia. Em 2009, eu estava com um pouco mais de um ano de formato. Já tinha conseguido alguns pacientes particulares, fazendo atendimento domiciliar e atendi numa clínica de ortopedia. Só que, de alguma maneira, eu sabia que aquele início da profissão não ia ser nada fácil, né? Tudo no começo tende a ser mais difícil do que depois. E nessa mesma época, eu comecei a fazer minha pós-graduação. Assim que eu terminei a formatura, eu recebi de presente de uma tia minha a minha pós-graduação. Ela pagou para eu fazer a minha pós-graduação. E eu tenho imensa gratidão por ela, por isso e por vários outros motivos. Mas isso não vem ao caso. A questão é que em 2009, eu já estava fazendo a pós-graduação, eu morava em Minas, na cidade de Juiz de Fora, e eu ia ao Rio uma vez por mês fazer a pós-graduação. E ali, na cidade que eu morava, eu já estava construindo a minha clientela, poucos pacientes, o ganho não estava daquela, né, primeiro ano a coisa estava ruim ainda, porém, sempre quando eu ia ao Rio, eu pensava assim, cara, essa cidade é muito bacana, eu queria morar aqui um dia. Só que um dia não tem no calendário. Tudo que você fala que você vai fazer um dia, tem grandes chances de você não fazer, porque um dia não tem no calendário. Então, uma coisa sobre metas, já um detalhe que eu posso falar aqui, é você sempre colocar uma data para alguma coisa acontecer. Se você não coloca a data, a chance de acontecer é bem menor. Então lá eu defini que queria morar no Rio de Janeiro. Eu comecei a mentalizar sobre isso. Então surgiu uma oportunidade para eu morar em Copacabana, num apartamento, num quartinho de empregada. O que eu fiz? Nessa época eu já estava ali com um pouco de clientes ali na cidade de Juiz de Fora. Eu poderia ficar ali. Eu já tinha um lugar que eu morava, já tinha alguns anos, desde a faculdade, já estava meus pacientes mais ou menos ali construindo, e eu sei que aquele processo ia se continuar. Porém, eu resolvi abandonar aquilo ali e mudar para o Rio de Janeiro sem nada. E aí que vem, sem nada. Porque a única coisa que eu consegui de antemão para poder ir para lá foi um lugar para morar, sabendo quanto que eu ia pagar para morar naquele lugar, e um estágio no Hospital das Clínicas de Niterói, que é o HCN, hoje eu acho que mudou até o nome, na UTI de lá, com a galera que é top, os fisioterapeutas top, que eu tinha como referência na área do hospitalar, e como eu estava terminando a minha pós-graduação, eu achei que aquilo ia se encaixar. Era um estágio não remunerado, mas tudo bem, pelo menos eu ia ter o meu café da manhã e o almoço lá no hospital. Então, eu arrisquei. Eu me mudei para o Rio de Janeiro, peguei esses pacientes, poucos pacientes que eu tinha na cidade que eu morava na época, e passei para alguns colegas de confiança. Eu tinha um pouco de dinheiro guardado, então eu peguei isso tudo e fui para o Rio de Janeiro para tentar alguma coisa lá. Esse é um exemplo de sair da zona de conforto, um exemplo meu. Por quê? Porque não foi confortável para eu sair de uma cidade que eu estava morando há 6, 7 anos e ir para uma outra cidade totalmente desconhecida até então,
uma cidade muito maior e com todas os burburinhos que a gente escuta por aí falando mal da cidade do Rio de Janeiro. Então, ou seja, aquele momento ali foi um exemplo clássico de se sair da zona de conforto. Mas eu sabia que, de alguma forma, eu sabia que para eu conseguir algo mais além daquilo ali, eu precisava de dar um passo um pouco maior do que eu vinha fazendo. Um pouco na minha intuição, assim. Então eu fui e fiz isso. Resumo da história. Várias coisas aconteceram, né? Nessa mudança e tudo que foi acontecendo quando eu me mudei para lá. Mas se eu fosse contar aqui agora, ia ficar muito grande o nosso áudio. Mas o resumo da história é que, daquele processo do Rio de Janeiro ali, eu tive um crescimento profissional muito grande, e pessoal também, que fez que quando, em 2011, eu fosse chamado pelo concurso do estado que eu fiz em Minas Gerais, eu chegasse para trabalhar nesses hospitais, depois eu fui chamado para trabalhar em um outro hospital também, na cidade anterior, onde eu me posicionei com muito mais autoconfiança, com muito mais conhecimento, porque eu tinha vivenciado uma experiência dentro de TI diferente da maioria das pessoas que estavam ali. Então, ou seja, aquilo me deu um crescimento muito grande por conta de eu ter saído da minha zona de conforto. E um segundo momento, só para complementar aqui, uma experiência minha sobre sair da zona de conforto, foi recentemente agora, onde após quase 5 anos que eu tinha entrado na rede FEMIG, que é a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, eu decidi largar meu cargo público, onde eu tinha segurança, onde eu tinha um bom salário, estava tudo certinho. Trabalhava, fazia um plantão por semana só, de 24 horas, às vezes dois, mas era uma coisa assim muito tranquila. Porém, alguma coisa me cutucava que eu precisava de fazer algo mais para minha vida. E quando eu visualizava minha vida daqui a 10, 20 anos, eu não me via fazendo aquela mesma coisa. E não é a função em si, era uma questão interna, interior. Hoje eu sei que eu precisei de fazer isso para poder ter um crescimento, para poder fazer o que eu estou fazendo agora, que é ajudar outros fisioterapeutas a alcançarem mais, a crescerem na profissão. Porque se eu estivesse lá na minha zona de conforto, no hospital, eu não estaria fazendo esse trabalho, muito provavelmente. E aí é outro exemplo onde não foi fácil. Imagina só, quantas pessoas não querem estar concursada, fixa no lugar, com a segurança ali do concurso, entre aspas, porque hoje eu já não acho que é tão seguro assim, e ter um salário legal para o tamanho da cidade que eu morava, o salário era bem bacana. Só que eu resolvi sair da minha zona de conforto mais uma vez. Esses são dois exemplos aqui mais recentes que eu me lembrei. Mas assim, já teve algumas outras vezes que eu fiz esse tipo de coisa. E aí, eu lembro que quando eu larguei o hospital lá, que muita gente veio me falar assim, cara, você é muito corajoso. As pessoas vieram até chorando, me despedir de mim, me dizendo que queriam ter a coragem que eu tive para fazer aquilo. Porque elas não estavam satisfeitas lá e que queriam sair dali, mas de alguma forma ela não conseguia fazer isso. E aí isso me trouxe algumas reflexões sempre, né? Todos esses processos, quando a gente faz de forma consciente, sabendo o que está fazendo, a gente consegue ter reflexões e aprendizados sobre eles. Mesmo que eles sejam uma tragédia, mesmo que eles sejam aconteça tudo errado, vamos dizer assim. E aí é que a gente aprende de verdade. Porque quando acontece certo, aconteceu certo, você aprende muito pouco. E aí uma frase que eu guardei, que eu ouvi uma vez e que ela ficou fixa de alguma forma na minha cabeça, que é o seguinte: nunca é tão assustador quanto parece. Na verdade, o que a gente cria na nossa cabeça em relação a um possível futuro, quando a gente cria de forma negativa, algo os famosos e se acontecer isso, e se acontecer aquilo, e se acontecer aquilo outro, sendo o e se a grande chance dele ser negativo, esse cenário, essa imagem que a gente cria, ela é muito mais assustadora do que quando você entra no jogo de verdade e encara aquela situação. Então, essa frase ficou marcada e eu trago ela comigo. Nunca é tão assustador quanto parece. E aí eu tenho uma pergunta: por que que algumas pessoas saem mais do que outras da zona de conforto? Por que que algumas pessoas fazem coisas, entre aspas, mais corajosas do que outras? Por que entre aspas? Porque algo que é confortável para você pode não ser para mim. E algo que é confortável para mim pode não ser para você. Então é sempre muito relativo. Então, uma pessoa que acompanhou o meu processo de exoneração de um cargo público, chances são que ela não tem coragem de fazer isso, ela vai olhar para mim e vai me chamar de corajoso.
E ela vai desejar, de alguma forma, se ela tem vontade de fazer isso, ter uma coragem parecida com a minha. Ao mesmo tempo que uma outra pessoa que já fez isso várias vezes, ou que, ou que toma decisões muito mais arriscadas, por exemplo, um investidor da Bolsa de Valores, de uma empresa grande, que toma decisões de milhões, um bilionário que tem em várias empresas, o cara tem que tomar decisões de bilhões de reais, de bilhões, de milhões de dólares, de coisas assim, que vão impactar a vida de muitas pessoas. Por exemplo, o presidente de um país, a decisão que o cara toma vai impactar a vida de muitas pessoas. Então, quando ele olha para mim tomando essa decisão de exonerar de um cargo público, pode até ser de certa forma grandioso para ele, mas não impacta tanto quanto quem está olhando de baixo. Entende? Então tem níveis diferentes de o que é confortável para uma pessoa, o que é confortável para outra. Então talvez você faça algumas coisas que eu não vou olhar e se eu for tentar fazer eu vou me sentir desconfortável. Da mesma forma, e se eu estou gravando esse áudio aqui, tem gente que está ouvindo que não faria, sabe? Se pegar um assunto que a pessoa sabe, fala assim, grava um áudio aqui para mim, grava um vídeo aqui para mim, a pessoa não vai fazer porque aquilo é muito fora da zona de conforto dela. O que determina se uma pessoa é melhor do que a outra são os resultados dela naquele aspecto específico. Então, por exemplo, se a gente joga xadrez juntos e sempre que a gente joga xadrez você ganha 80% das vezes você ganha de mim, significa que você é melhor do que eu no xadrez. É o resultado que vai determinar em cada aspecto específico, certo? Então, por que algumas pessoas saem mais do que outras? Eu cheguei à conclusão que é pela prática, que é pelo hábito, que é pela repetição. Quanto mais você sai da sua zona de conforto, quanto mais você faz coisas que você de alguma forma se sente desconfortável com aquilo, mais fácil vai ficando para você fazer isso. Mais fácil vai ficando. Então, por exemplo, se você lembrar na sua infância, você, quando começou a andar, quando você começou a falar, quando você começou a escrever, essas coisas eram desconfortáveis. Porque você não tinha uma habilidade para fazer aquilo ainda. E à medida que você foi repetindo, aquilo entrou para sua zona de conforto. Na verdade, esse termo que eu usei aqui nesse título, que é para você ficar na sua zona de conforto, significa o quê? Significa que a zona de conforto nossa é um lugar bom. A gente não pode jogar toda a culpa na nossa zona de conforto. Porque, cara, você ficar sentir-se bem, todo mundo quer se sentir bem. Então, se você ficar na sua zona de conforto, é bom sim. Porém, se você quer algo mais, se você quer resultados diferentes, se você quer crescer na sua carreira, se você quer crescer em qualquer aspecto de sua vida, você vai precisar expandir a sua zona de conforto, que é outro termo. Não é sair da sua zona de conforto, porque dá a impressão de sair que você tem uma região onde você se sente confortável, e aí você sai dela, e aí você se sente desconfortável, depois você volta para ela de novo. Aí a coisa não funciona. A questão é você expandir a sua zona de conforto. É outra ideia. Por isso que eu falei, você pode ficar na sua zona de conforto, mas porém você deve expandi-la. Isso é um trabalho diferente. Tem uma frase que eu gosto que diz que o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar para o próximo nível. Na verdade, eu nem sei de quem é essa frase, mas é muito bacana. O que te trouxe até aqui não é o que vai te levar para o próximo nível. Então, se você quer ir para um próximo nível, se você quer crescer mais em qualquer aspecto, você vai ter que fazer coisas diferentes. E fazer coisas diferentes implica expandir a sua zona de conforto. Então, quanto mais você repete algo, quanto mais você... É como se fosse um músculo. Quanto mais você trabalha aquele músculo, a resposta desse músculo é mais rápida. Então, quando você faz abdominal, você trabalha a musculatura do abdômen, e eu te peço para contrair o abdômen, a sua milissegundo de contração vai ser muito mais rápido do que uma pessoa que não faz abdominal. Entende? A mesma coisa é o sair da zona de conforto, a mesma coisa é a persistência, a mesma coisa é a criatividade. São todos músculos, entre aspas, que a gente deve estar sempre trabalhando para progredir com eles, para mantê-los em funcionamento saudável, para mantê-los a nosso favor. Então, relembrando lá na sua infância, todo o processo inicial que você teve na infância
e até mesmo depois, quando você, por exemplo, entrou na adolescência, dar o primeiro beijo, quando você começou a aprender a dirigir, se você dirige, tudo isso foi desconfortável. Andar de bicicleta, aprender a andar de bicicleta, amarrar o cadarço do tênis. No começo isso é tudo muito complicado. Só que depois que a gente começa a praticar, a treinar como fazer e adquirir a habilidade para fazer aquilo entra no espaço da nossa zona de conforto. Nós expandimos a nossa zona de conforto até aquilo ali. Isso significa o quê? Significa crescimento. Você se deparou com um problema, aprendeu a lidar com ele e cresceu. Então, toda vez que você expande a sua zona de conforto, você está crescendo. É um progresso. E nós somos movidos por progresso. O ser humano é movido por progresso. Se você não progride em nada, chances são de você entrar num estado depressivo. Por isso que a galera fala muito sobre sair da zona de conforto. Porque, na verdade, o que vem por trás dessa mensagem é o progresso, é o crescimento pessoal de cada um. Toda vez que você se depara com um problema, significa que você pode crescer ou que você pode ficar onde que você está. Por exemplo, imagine um campo de energia em volta de você, um círculo. Então você começa a se desenvolver em alguma coisa, por exemplo, na sua profissão. Quando você entrou na faculdade, aquilo era desconfortável. Quando você foi atender o seu primeiro paciente, aquilo era desconfortável. Só que você tinha duas escolhas. Ou você lidava com aquele problema, aprendia e crescia, se tornava um profissional melhor, ou você voltava para trás e não ia crescer, não ia evoluir, não ia talvez nem se formar. Então, ou seja, várias vezes você já se deparou com problemas, com situações onde você teria que expandir a sua zona de conforto, e você assim o fez, e você melhorou, você cresceu. Porém, tem pessoas que muito provavelmente começaram a faculdade de fisioterapia e não formaram. Elas não conseguiram lidar com aqueles problemas que foram surgindo e elas escolheram decidir. E tá tudo bem, não tem certo ou errado, porque talvez aquilo ali não era a vida da pessoa. Mas você que se formou, eu sei que tem outras pessoas aqui que não são formadas em fisioterapia, que estão ouvindo, porém, como eu penso aqui que esse podcast é para fisioterapeutas, eu tendo a falar mais sobre fisioterapia, mas pode ser para qualquer profissão. Tudo que você aprendeu no início foi mais difícil. E aí você começou a praticar, treinar, passou por várias situações e ainda passa, que faz você crescer. E sempre quando você se depara com essas situações, ou você aprende a lidar com ela e cresce, ou você retorna, ou você regride, ou você fica onde é que está. Só que o ficar onde está, para mim, é regressão. Por quê? O mundo não para, está tudo crescendo, está tudo evoluindo. O tempo está passando. Então, a pessoa que não se desenvolve, que não cresce também, ela vai ficar para trás. O mundo hoje é muito rápido, ele não vai te dar chance. Então, você precisa estar sempre aprendendo coisas novas, você precisa estar sempre fazendo coisas novas e melhorando, buscando sempre melhorar em todas as áreas de sua vida, um pouquinho em cada uma. Não dá também para a gente focar só no profissional, esquecer que a gente tem saúde, esquecer que a gente tem amigos, esquecer que a gente tem família, esquecer que a gente tem várias outras coisas que vão impactar no todo, no seu eu interior, no você como ser humano. Entendeu? E aí muita gente fala assim, mas eu não vou fazer certas coisas que eu preciso de fazer porque eu tenho que trabalhar nos meus pontos fortes aqui, nas coisas que eu já sei fazer. Eu já ouvi muito já vi vídeos e pessoas falando de trabalhar os pontos fortes. Eu penso um pouco diferente sobre isso. Eu acho que você deve sim trabalhar os seus pontos fortes, as coisas que você já é bom. Porém, trabalhar os seus pontos fortes só não vai deixar você crescer. Na verdade, você tem que trabalhar tudo aquilo que vai te levar para onde você quer ir. Por exemplo, se eu tomei a decisão que eu iniciaria um trabalho voltado para fisioterapeutas, onde eu precisava de atingir o máximo de fisioterapeutas possível, e a melhor forma que eu vi que eu poderia fazer isso era de forma online, e aí eu comecei a pesquisar o que os caras que estão impactando outras profissões, o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo vídeo, eles têm um site, eles têm uma página no Facebook, eles fazem podcast. Então, eu precisava de aprender a fazer essas coisas, como estou aprendendo, como estou fazendo. Só que não dá também para eu esperar ficar excelente em tudo. Um grande erro que a gente comete é comparar os nossos bastidores com o palco de outra pessoa. O cara que você enxerga que está lá no palco,
ele tem uma vida por trás dele ali que ele vem fazendo coisas que a gente não sabe. A gente enxerga só quando ele está no palco, só que os bastidores dele teve problemas também. Não foi de um dia para a noite que aquele cara virou ali, chegou ali. Para todo mundo. Há raríssimas exceções onde a pessoa consegue se tornar grandiosa da noite para o dia. Raríssimas. É ponto fora da curva. Mas a grande maioria das pessoas tem que passar por problemas, tem que passar por situações onde ela vai crescer e vai chegar aonde que ela quer chegar. Mas para isso ela precisa de quê? Trabalhar todos os pontos que foram necessários. Você acha que foi confortável para mim começar a fazer esse podcast? Você acha que foi confortável para mim começar a fazer vídeos para o YouTube? Eu sou um dos caras que sofria demais por ser muito tímido na minha adolescência. E aí depois eu descobri, nesse processo de desenvolvimento pessoal, eu não tinha que ser tímido, porque eu estava tímido em determinadas situações. Por exemplo, no meio da minha família eu não era tímido, no meio de amigos eu não era tímido, amigos íntimos, mas quando eu estava diante de situações que eu estava exposto, quando eu estava diante de situações onde eu tinha que expressar o meu modo de pensar, eu me intimidava. E aí existiu uma série de processos que a gente vai passando e vai aprendendo a lidar com isso. Hoje eu estou fazendo isso aqui com muito mais conforto. Isso já se tornou minha zona de conforto, porque eu expandi, eu aprendi como que lidava com isso, tá? Eu tenho que gravar vídeo se eu quero atingir um objetivo. Então o que eu comecei a fazer? Estudar como gravar vídeos, como que eu tenho que fazer, como que os outros fazem. E tem um monte de gente que vai criticar, vai, eu sei. Só que isso não me impacta mais porque eu estou atrás de um sonho. Eu quero ajudar fisioterapeutas o máximo que eu conseguir. Então, gravar isso aqui e da mesma forma para você. Eu sei que você tem sonhos, eu sei que você tem objetivos na sua vida e por alguma razão você sabe que algumas coisas têm que ser feitas, mas você não faz porque é desconfortável. Só que se você não fizer, ninguém vai fazer para você. Ninguém vai fazer. Você precisa de assumir a rédea. Lembra do nosso último áudio que é sobre autorresponsabilidade? Você ser responsável. Ah, Felipe, mas no meu caso é diferente, porque eu dependo de fulano, eu dependo de ciclano. Tudo bem, todos os casos são diferentes. Mas a questão é você olhar para você mesmo e saber o que eu posso fazer para estar mais perto a cada dia daquele objetivo, daquele sonho que eu tenho. E começar a fazer as coisas com o que você tem, do jeito que você está. E o caminho ele é construído no caminho. Você começa a montar, colocar as peças no lugar, que as coisas começam a acontecer, as coisas começam a se clarear de uma forma melhor para você. E agora eu quero te passar 2 estratégias que vão te ajudar a lidar melhor com essa saída da zona de conforto. 2 exercícios extremamente práticos, simples, mas que não são fáceis de fazer. Eles são simples, mas não são fáceis de fazer. Presta atenção nisso. O primeiro exercício é você fazer algo que você não faria todos os dias. Como que é isso? Todo dia você passa por diversas situações. E você já tem um padrão de lidar com situações, certo? Experimenta começar uma vez por semana a fazer isso. Você vai fazer algo que não necessariamente você precisa de fazer, ou vai fazer algo que você não faria. E aí você vai determinar em cada dia. Por exemplo, você tem seu local de trabalho, provavelmente você interage com pessoas. Se você não dá um abraço em todos eles quando você encontra, se você é uma pessoa que não é muito de dar abraço, você pode fazer isso. Tá, hoje eu vou sair da minha zona de conforto. O que eu posso fazer? Vou dar um abraço em todo mundo que eu encontrar. Mesmo que eu não conheça muito bem aquela pessoa. Vou pedir para ela, posso te dar um abraço? Cara, é uma coisa simples de se fazer e que você não vai encontrar resistência de outras pessoas. Até pode encontrar, mas é muito difícil. Sempre quando eu fiz isso, eu não lembro de ter encontrado resistência. E aí você simplesmente dá um abraço na pessoa. Aquilo não é uma coisa comum de vocês fazer, porém vai expandir a sua zona de conforto. E aí você cresce. Por exemplo, você pode pedir uma informação na rua para alguém que você não conhece, de um lugar que você já está indo, que você já sabe onde é. Eu já fiz muito isso. Estava andando, falei, quero fazer alguma coisa para poder sair da minha zona de conforto hoje. Então eu estava indo do centro da cidade para minha casa, por exemplo. E aí eu já sabia tudo que eu tinha que fazer.
Mas aí eu ia perguntar, parava alguém e falava aqui, como é que eu faço para chegar no bairro X aqui? Sabe, aí a pessoa me explicava, aquilo ali não precisava de eu fazer, mas aquilo iria expandir a minha zona de conforto. Ou seja, quanto mais eu vou fazendo essas pequenas coisas, mais fácil vai ficando de fazer, mais fácil você vai lidar com essas situações. Entende? Então são várias coisas que você pode fazer. O exemplo que eu estou dando aqui, você pode dar um abraço na pessoa, você pode falar com alguém que você não conhece, você pode ligar para alguém que você não tem muito tempo que não liga, você pode simplesmente sentar na calçada no meio da rua, você está andando, você já vou sentar aqui, e senta lá e fica. E observa como que seu corpo vai reagir àquilo. Os pensamentos que vão vir na sua cabeça, sua voz interior, o que vai acontecer? Começa a ter consciência dessas coisas, que você vai começar a lidar melhor com isso, ficar mais presente para o que acontece com você quando você expande a sua zona de conforto, quando você fica buscando expandir a sua zona de conforto, porque ela só vai expandir de verdade se você persistir um pouco naquilo. Se você faz uma vez só e nunca mais faz, aí ela tende a regredir, a voltar para onde que é o normal. Então são várias coisas que você pode fazer, seja criativo e crie a sua zona de conforto, porque talvez para você dar um abraço na pessoa seja comum. Então isso não vai ser expandir a sua zona de conforto. Você tem que buscar coisas que são desconfortáveis para você. Busque coisas que são desconfortáveis, você sabe o que é. Ok? E a segunda coisa aqui que expande de forma grandiosa a sua zona de conforto é o chamado banho de contraste. E não é o banho de contraste que a gente está acostumado, não. Entre aspas. Mas, olha só. Quando você for tomar banho, a grande maioria das pessoas tende a tomar banho quente ou morno. Poucas pessoas tendem a tomar banho frio. Gostam de tomar banho frio. A grande maioria tende a tomar morno. Certo? Uma temperatura ali agradável. Regular o quente com o frio. O que eu sugiro você fazer? Pelo menos uma vez por semana. A partir do momento que você começa a tomar seu banho, naquela aguinha morna, tranquila ali, que você sente bem em estar ali debaixo, você está na sua zona de conforto ali. O que eu sugiro você fazer? Feche a água quente e abre a água fria. E fica ali debaixo. Aí o que a sua mente vai tender a falar na hora? Ela vai falar, que isso? Você vai fazer isso não, você é maluco, não precisa disso. Essa é a sua mente falando. E aí você deve olhar, você deve virar para ela e falar assim, quem manda aqui sou eu. Eu vou entrar nessa água fria porque eu não sou você. Você não é a sua mente. Assim como você não é o seu braço, sua perna, você também não é a sua mente. Sua mente são vozes internas que ficam te falando que você deve ou não fazer. Mas você é muito maior do que a sua mente. Ainda não está no momento da gente entrar nesse assunto aqui. Mas já guarde isso. Você é muito maior do que a sua mente. Então, nessa situação, experimenta fazer. Quando você estiver tomando banho, entra primeiro na água quente, fica ali um pouquinho e tal, e aí depois você fecha a água quente e abre a água fria. E fica lá debaixo. E aí fecha a água fria, fica uns 2 minutos. Fecha a água fria, volta para a água quente. E aí relaxa de novo. Aí daí a pouco você fecha a água, faz 2 vezes. Fecha a água quente e abre a água fria. Fica 2 minutos, fecha a água fria e abre a água quente de novo. Quando você faz isso, a informação que você está mandando para o seu cérebro é que eu lido bem com o desconforto e eu sei que sempre depois do desconforto vai ficar confortável. De novo. Olha que mensagem legal. Olha que mensagem que vai te fazer evoluir como pessoa em todas as áreas de sua vida. Toda vez que você fizer isso, você vai crescer de alguma forma. E você não tem noção, se você nunca fez isso, você vai sentir o quanto de poder pessoal isso te dá. A sensação que vem quando você faz isso uma vez é muito boa. É muito boa. Você sente que, cara, eu sou poderoso, eu sou o dono disso aqui. Então comece a praticar esses 2 exercícios. É você fazer algo, qualquer coisa que você sente desconfortável, que você não precisaria de fazer, mas você resolve fazer justamente para treinar você expandir sua zona de conforto. E o segundo é o banho de contraste, que eu sei que muita gente vai relutar para fazer, mas se você fizer, eu te garanto que você vai ter um crescimento muito grande como pessoa, ok? Bom, eu vou ficando por aqui, espero que esse nosso papo aqui de hoje sobre zona de conforto te ajude de alguma forma e
Mais uma vez eu quero te agradecer por estar ouvindo isso aqui. Meus áudios não são dos menores, você está despendendo um tempo da sua vida para poder ouvir isso aqui e eu agradeço muito por isso. Se tiver alguma sugestão de áudio, de algum tema que você acha interessante que eu deva falar aqui, me mande um e-mail, contato@felipeloures.com, e me dê sua sugestão lá, que se eu puder fazer, eu ficarei muito feliz em ajudar você, ok? Um grande abraço então e nos falamos no próximo áudio. Valeu!